Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à Expert 2026. Estamos aqui hoje, nesse painel, para conversar aqui através da Start Investimentos. Nós somos uma operação no Ceará, estamos em Fortaleza, e hoje nós vamos conversar sobre como o nosso método de trabalho, que é o método Start, traz aqui para vocês essa troca, que estamos aqui hoje com 3 assessores top 100. Quem é assessor que está aqui na plateia? Ótimo. Então, vocês estão aqui para ouvir 3 histórias diferentes dentro de uma empresa, de uma mesma empresa, que conseguiu fazer essa trilha e chegar a esse topo da elite dos assessores, de mais de 18 mil assessores que tem na rede da XP. Então, eu estou aqui hoje com a Amanda Lins. A Amanda Lins é sócia da Start Investimentos, é líder da área de XP Empresas e tem mais de 20 anos de atuação no mercado. O Thiago Rocha, ele é planejador financeiro, CFP, veio da área de engenharia, ele vai contar para a gente como foi essa transição e também é líder comercial. E estou aqui também com o Paulo Marcel. O Paulo Marcel é o nosso líder da área de private dentro da Start Investimentos e ele é nosso assessor do último ciclo top 3 do Brasil. Não é pouco, hein, gente? Então, o Marcel vai contar para a gente essa história, que também foi uma transição de carreira, para que a gente compreenda dentro desses 3 perfis de assessores diferentes, como o método de trabalho que tem foco no cliente, ele traz resultado para a nossa carreira e também para mudar a vida dos nossos clientes. Então, vou começar aqui com o Thiago. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado. Estamos na Expert 2026, iniciando aqui nesse painel. E conta aqui para quem está nos ouvindo, Thiago, como foi essa migração da engenharia. Você fez intercâmbio na Alemanha, fez essa transição de carreira em 2020 e entrou na Start. Como foi essa tua decisão e como foi também que você conseguiu entender que a engenharia te ajuda a ser um assessor que tem esse foco no planejamento financeiro? Obrigado pelo convite, Luiz. Eu na verdade, migrei para a assessoria porque comecei para mim mesmo, né, investimentos, entendi a importância de fazer isso. E tinha uma renda alta, mas não tinha um controle financeiro. Né? Então eu comecei a ajudar familiares, amigos, e eu comecei a me interessar muito por isso, né? Que eu estava falando e conversando sobre uma coisa que eu gostava e ao mesmo tempo estava ajudando pessoas, né? Estava ajudando pessoas. Então, quando foi em 2020, comecei a ir para palestras na Start, né? E comecei meio que esse vínculo. E surgiu uma oportunidade, não, uma vaga de assessor, eu vou me candidatar. Mas eu acho que o ponto mais que eu consegui trazer da engenharia é a questão do método, né? Do processo. Porque na engenharia, se você for construir uma casa, um prédio, você vai precisar de X metros quadrados de alguma coisa, né? Enfim. E a gente consegue trazer isso para assessoria a nível comercial. Né? Então, se eu quero atingir um certo nível de carteira de investimentos, e eu sei que tem uma taxa de conversão X%, né, de reuniões, eu tenho que fazer X reuniões no mês, X reuniões na semana. Né? E uma das coisas de diferença que eu vejo da engenharia, né, que eu aprendi com a minha líder, né, Amanda Lins, a engenharia é muito objetivo, né? É muito, eu preciso de X metros quadrados de madeirite, o cara vai me entregar isso, né? Eu vou contratar um arquiteto, vou ter uma reunião e pronto, né? Você recebe o que você pediu. Tanto que nas primeiras reuniões que eu fiz, né? Eu queria chegar na reunião, quantos quer chegar?
e bem objetivo, mas eu aprendi que não é assim, né? O cliente ele também tem as suas nuances, o seu perfil, por mais que ele queira ter um objetivo de independência financeira no meio do caminho, ele vai querer, né, trocar de casa, trocar de carro, ele vai ter outro filho e tudo isso impacta investimentos. Então, aí vem que acho que a palavra-chave, né, que já muito sempre se fala, que é relacionamento. Você realmente conhecer o cliente, saber dos objetivos dele, porque quanto mais a gente conhece do cliente, do investidor, mais a gente consegue ajudar, né, a encontrar soluções financeiras, né, independente de investimentos, né? Hoje a gente está bem mais abrangente. É importante lembrar que foi a partir de 2020. Então, em 2020, quando você entrou fazendo transição de carreira como engenheiro, hoje você tem um resultado de assessor top 100, praticamente em 2 ciclos. E isso é importante a gente entender que o teu método, junto também com esse entendimento do relacionamento, traz resultado, né, Thiago? Sim, com certeza. E Marcel, você, né? Marcel vem da área de educação, Marcel, e entrou em 2020 também na Start. O Marcel, ele entrou até curioso, para alguns que estão aqui também podem ter vindo nesse período, que foi bem na época da pandemia, hein, Marcel? Conta aí para quem está nos ouvindo, como foi essa tua vinda para um mundo totalmente diferente do que você tinha profissional, ainda mais no meio da pandemia. Definitivamente, março de 2020 não foi o mês mais fácil, né, para se buscar um novo desafio profissional, mas eu acho que também foi uma escola para mim, então eu não vou reclamar. Eu aprendi alguns pontos que eu acho que em uma situação normal eu não teria aprendido tão rapidamente, né? Mas a transição em si, eu acho que o gap educacional de educação financeira no Brasil, ele ainda é muito grande. Tem essa necessidade hoje das pessoas, dos empresários entenderem o impacto que o mercado financeiro pode causar na vida delas, e eu sempre me identifiquei um pouco com isso, não só por ter trabalhado ali em um grupo educacional na minha cidade, mas também minha mãe é professora, então eu estou acostumado a lidar com esse teor explicativo, né, das coisas, e eu acho que a transição foi muito natural. Eu tive até a primeira experiência com a Start como investidor, então passei ali pelo o trâmite normal de todos os clientes, de ter reuniões, participar de palestras. Mas o profissional funciona, né? O Thiago também foi. Exatamente, Inclusive, não os encontrei ainda, mas foi num evento com o Luiz Alves e o Breda, lá em Fortaleza, que viraram já amigos, parceiros, né? E eu acho que ter passado pelo momento de investidor, entender a importância de tudo isso na nossa vida, ajuda a você a multiplicar esse conhecimento e passar para as pessoas com mais, de uma forma mais genuína, né? Tudo que a gente prega é literalmente o que a gente vive, né? E faz nas nossas próprias carteiras, nos nossos próprios planejamentos. Então eu acho que a transição foi até bem fluida, por já estar adaptada a esse meio, né? Você escolheu a área de educação para atuar, né? Eu ainda falo muito isso. Literalmente, semana passada, um cliente nosso, um cliente novo, entrando agora, ele estava dizendo: vocês não são especialistas em investimentos, vocês são educadores. Aí, cara, eu falo isso direto aqui, ó. Que bom que você falou isso, né? Mas é realmente isso, né? Ótimo. E é bem interessante isso, acho que eu me apresentei no começo, né, gente? Então, eu sou a Luíse Porto, também vou fazer aí próximo aí de 20 anos de atuação e também sou professora. Então, assim, é realmente uma paixão que a Start tem desde o começo, está bem no nosso DNA, essa parte da educação. E agora a nossa Amanda Lins, também nossa top 100. A Amanda vem de uma carreira bancária, e eu costumo dizer muito para ela, né? Admirável também
estar tanto tempo no mercado e continuar sendo referência, né? Não se acomodar. Então, é muito claro que esse nosso trabalho é um trabalho de longo prazo. E agora a Amanda vai falar. Amanda, como foi principalmente a tua carreira, né, no banco e, de repente, sair do setor bancário e virar empresária, né? Porque a gente aqui no B2B, nós somos empresários, nós tomamos risco e você decidir dentro de uma comodidade de carreira já de longa data, decidir que seria hora de empreender dentro do que você já tinha construído. Seja bem-vinda. Obrigada. É isso, né? Eu costumo falar muito, eu comecei no banco muito novinha, né? Com 20 anos, eu tinha um sonho de entrar no mercado financeiro. Eu venho de uma família de ex-bancários, então meus tios, meus pais eram bancários. E eu tinha esse sonho, né, de entrar no mercado. Passei bastante tempo, tenho quase 18 anos aí, quase 20 anos, na verdade, de carreira. Passei bastante tempo no banco e, naturalmente, eu repito isso muito, naturalmente eu fui querendo ter mais protagonismo mesmo em relação à minha carreira. Porque quando a gente está no banco, o dono da nossa carreira é o banco. Então você vai ali se familiarizando com as áreas, vai investindo na tua educação, na tua trilha de desenvolvimento. E, num dado momento, o banco vai te sinalizando, não para o investimento, mas para a pessoa jurídica, para uma área de gestão. E eu quis ter mais protagonismo em relação à minha carreira e, naturalmente, também usufruir em relação aos relacionamentos que eu fui construindo ao longo do tempo com os meus clientes. E aí, em 2018, veio essa virada de chave de querer ir para o mercado de assessoria. E aí eu também sempre falo isso, né? Muito impulsionada por colegas que estavam fazendo esse movimento. Você fez esse movimento. Eu sempre falo que você foi uma mentora para mim nesse momento de transição, né? Nessa construção de carreira. Eu fiz essa transição em 2018. Os clientes foram migrando junto comigo. E é um outro mundo realmente, né? No banco, eu era muito focada no técnico. O banco me deu o técnico. No banco, então, o foco ali são os produtos. Quando você vem para a assessoria, o foco passa a ser o relacionamento, que é o que realmente eu gosto, eu valorizo. Então, a construção do relacionamento com o cliente, com o investidor, de traduzir ali os sonhos, os desejos daquela família, daquela empresa, o desejo de continuidade, de construção, de sucessão, de expansão, por que não? E a gente conseguir traduzir tudo isso em soluções. Então, essa minha trilha de migração do banco para a assessoria, eu acredito que ela foi natural. Ela foi natural. É incrível você falar sobre isso, porque assim, quando a Start nasceu, nós tínhamos realmente uma meta de reunir vários talentos diferentes e criar um corpo que realmente cooperasse. Então, nós temos um modelo de partnership que todo ano nós rodamos e todos nós aqui somos sócios efetivos, né, da operação. E o que a Amanda está falando sobre relacionamento é algo que nós acreditamos muito e fazemos isso em time. E entrando agora no segundo momento aqui da nossa conversa, a gente vai trazer para vocês como é que é o dia a dia, então, desses 3 feras que estão aqui com a gente, para tocar toda essa parte de relacionamento contínuo com o cliente, um método focado em planejamento, como o Thiago falou, e de aprendizado contínuo. Estamos todos aqui imersos nesses 3 dias também de aprendizado, isso acontece o tempo todo. E voltando aqui para o Thiago. Thiago, hoje você tem na empresa também outros papéis, além de assessoria, de estar com esse relacionamento dia a dia com os clientes, né? Uma demanda, uma rotina intensa, né? E como a Amanda estava falando, a gente também, quando escolhe essa profissão, é porque a gente pode dizer para o cliente, olha, eu estou contigo, não vou te trocar, a gente vai fazer uma trilha de longo prazo juntos. Então, não é uma venda de um produto, né? É um relacionamento que tem dia a dia contatos, situações a resolver. Como é que você faz a tua agenda e como é que funciona dentro da Start para você manter esse relacionamento com o cliente, revisão de carteira,
fazer reuniões, a tua rotina com a tua liderança também na área de planejamento de aquisições que você tem, como é que você divide o teu tempo e consegue aí tocar as tuas atividades no dia a dia? É uma pauta até difícil, né? Porque a teoria é fácil, mas na execução. Em teoria é só separar blocos na agenda e executar, né? Mas é difícil executar. Mas separando aqui por cadeiras, né? A cadeira assessor, onde eu faço atendimento ali de clientes alta renda e private. Eu gosto sempre de marcar depois de o cliente abrir conta, investir pela primeira vez, eu gosto sempre de marcar uma periodicidade de reuniões, né? Seja trimestral, seja mensal, seja, enfim. E nessas revisões a gente olha a carteira, obviamente que nesse meio tempo, qualquer dúvida, a gente tem essa proximidade, né? Acho que inclusive é um dos diferenciais do escritório. E a gente vai sempre revisitando o planejamento dos clientes, né? Até porque a vida muda, né? A vida de todo mundo muda. Já cheguei a fazer reunião com o cliente, né? Depois da pandemia, que ele estava casado, 2 filhos, não tinha nenhuma pretensão de trocar de imóvel. Passou 2 anos, ele separou, né? Um cenário financeiro totalmente diferente, mudou de empresa, queria trocar de imóvel, então por isso é importante a proximidade. O relacionamento, ele requer captar todas essas mudanças, não é só a carteira de investimentos, que se fala muito hoje sobre o planejamento financeiro, então é algo que nós sempre tivemos esse método, né, de trabalho. Exatamente. Então, se não tivesse essa proximidade, né, talvez ele nem falaria dessa mudança de planos, né, mas hoje ele tem a gente como referência e qualquer coisa relacionada ao financeiro ele vai falar com a gente, né? Vai pedir uma ajuda, né? Desde um financiamento de um carro ou de casa até o filho morar fora, né? Então a ideia é ser essa referência. E a minha agenda, basicamente, a gente tem um CRM, né, onde a gente consegue controlar essas atividades. Eu marco lá uma tarefa, a cada 3 meses eu vou falar com o fulano e vou marcar uma revisão de carteira. Uma régua de relacionamento, né? Exatamente, que é a tal da regra de relacionamento, né? E aí é combinado com o cliente, às vezes o cliente tem menos tempo, não dá para fazer mensal. Mas é tudo muito bem combinado, né, muito bem alinhado. E a gente vai, né, se é um patrocinário, tem guerra, não tem guerra, a guerra acaba, a guerra não acaba. E a gente vai mudando esses planos. Tá? E na cadeira de líder comercial, né, de outras áreas, a gente tem também uma reunião, um one-on-one semanal, né, para identificar... Né, esse alinhamento. Como que a gente pode ajudar a área, né? Como que a gente pode, alguma novidade da área, o que a gente pode fazer para identificar clientes que têm essa necessidade, né? Seja de um planejamento de aquisição de bens, ou seja, um planejamento de gerenciamento de riscos, né? Que é o seguro, outras soluções, mas é o meu norte, porque se a gente, você sempre falou, né? Se a gente chega no escritório sem um plano pro dia, o dia vai te levar, né? A agenda fica a agenda dos outros, né? Como a gente gosta de falar também. Né? Exatamente. Então vai ter... Eu tava aqui, eu cheguei na fila hoje da Apple, tinha 3 clientes falando comigo, né? Se eu for deixar pra levar, mas talvez que eu estava alinhado, né? Que eu ia pra dentro, a gente tem um operacional para fazer isso lá em Fortaleza. Maravilha. Amanda, você hoje também, com todo esse teu tempo de mercado, que eu acho super diferencial isso hoje da XP e da Start também, é conseguir atender também o cliente da pessoa física, o empresário, e atender a pessoa jurídica dele também. É um relacionamento que se consolida dentro de um relacionamento único de longa data, e hoje você é a líder também de empresas lá dentro do escritório, né, responsável por trazer para todo o time tudo que tem no XP Empresas, que vem aí grandes mudanças, grandes melhorias agora, né, inclusive o cartão que está vindo aí. Como é que você faz a tua agenda também, e como é que o método Start te ajuda a ser a assessora, né, de longa data de muitas famílias lá no Ceará, e também tocar essa parte de empresas? Lu,
Eu costumo dizer que se eu tenho quase 20 anos de mercado, o meu desenvolvimento se confunde até um pouco com o desenvolvimento dos próprios clientes e dos negócios deles, né? Então, como funciona como tudo está interligado, né? Como é que funciona esse relacionamento, como é que a gente consegue equilibrar tantos pratinhos ao mesmo tempo. O método START, ele consiste em conhecer o cliente, em realmente, entre aspas, explorar o relacionamento do âmbito 360. Então, quando a gente senta ali com o cliente para entender todos os desejos, os sonhos daquela família, os projetos de expansão daquela empresa, que tudo se confunde também. Entender a governança, né? Exatamente, porque imagina que o plano pessoal do empresário, ele se confunde com o plano de desenvolvimento da empresa. Falávamos disso um pouco mais cedo, que eu me identifico no trabalho. Então, o empresário, ele é isso, né? Ele se identifica no trabalho, ele se identifica como um fazedor de coisas. Está toda hora desenvolvendo, crescendo, aprendendo, e que isso vai se consolidando no negócio dele também. Então, eu sou uma comercial nata, eu gosto de fazer reuniões e de estar com o meu cliente, de ouvir sobre sonhos, planos e projetos. Como que o método ajuda o assessor e me ajudou a ter um direcionamento, né? Então, o método vai te dar ali um norte do que eu preciso entender do meu cliente, o que eu preciso entender da empresa. A estrutura da START está toda voltada para apoiar o assessor. Então, eu costumo dizer que a START funciona com processos, pessoas, tecnologia e gestão. Então, as pessoas, né, elas precisam estar alinhadas a um processo. A gente precisa ter a tecnologia, que hoje tem a IA, tem o CRM para te apoiar, porque afinal de contas são muitas histórias e muitos sonhos. Então você vai ali saindo de uma reunião para outra, é humanamente impossível você guardar tudo isso, né? Então você precisa ter ferramentas, ter um CRM para consolidar, né, todas essas informações, ter uma IA para te ajudar na celeridade dos processos e ter uma gestão muito organizada da empresa para que tudo funcione bem. Então, quando eu olho hoje para o meu dia a dia de cuidar das agendas dos meus clientes, das reuniões, tocar a área de empresas, organizar o meu dia pessoal também, acaba que o método START, ele organiza tudo nesse sentido. De pessoas, projetos. Também as reuniões em dupla, também, que nós fazemos com cada especialista. É bem importante. Essa área de empresas, ela também puxa aqui para a área do Marcel. Né? Então, o Marcel, ele é o capitão, né? Ele é aquela pessoa que puxa, né, o private. Então, vocês imaginam, a START tem 10 anos, então, de algum tempo para cá, a nossa base de clientes private foi aumentando devido a esse relacionamento. Então, vocês imaginam que um cliente, há 5 anos atrás, com 5 milhões, juros sobre juros, em 5 anos, e aportes, ele naturalmente, junto com a gente, foi crescendo e entrando no segmento private. Então, essa construção, então, daqui a algum tempo, esses outros clientes já são private hoje, que estão perto, daqui a 5 anos, de novo, dos juros que nós temos, eles também vão acessar ali uma complexidade maior de patrimônio e também vão precisar de uma complexidade também de toda uma base de governança familiar na empresa. E aí o Marcel entra brilhantemente fazendo todo esse processo, né, daquele cliente que já é private, que está fazendo a jornada do private dentro do escritório. Marcel, fala sobre isso e principalmente como essa questão de ser private, com a complexidade que o investidor, ele para, às vezes, de ter que olhar muito mais para a rentabilidade da carteira e mais para o que deixa ele amparado em muitos sentidos da questão de patrimônio. Sim. O private banking está passando por uma evolução de modo geral no país, né? E a XP, ela pega essa vanguarda aí também e já consegue entregar valores agregados que antigamente a gente via em apenas multifamily offices, grandes patrimônios. A gente já consegue ver isso se destrinchando para toda a cadeia, né? Uhum. E é natural que a gente, ao cuidar dessa persona, né, o cliente que tem 10 milhões de liquidez, a gente esteja lidando também com os empresários, né? Acho que é algo orgânico
vai a uma cadeia, né, de integração. E o private ele precisa disso. Você precisa conversar sobre vários pontos da vida do cliente, inclusive o viés do empreendedorismo, mas também passando por toda a troca de boas práticas de governança familiar, governança empresarial, organização e eficiência tributária, patrimonial. E eu acredito que tem um lado bom que quanto mais concorrência, mais o cliente vence e mais o cliente ganha. Até desculpa te interromper, mas eu perguntava, sei lá, 5 anos atrás, para alguns clientes, a pergunta para alguns, o que é ser private para você? E aí alguns clientes falavam assim, é chegar no banco e ser atendido na hora, ter o WhatsApp do gerente, ou ter um cartão. Para ele ser private era algo assim muito pequeno, né, em relação a tanta ponta solta que podia ter, né, dentro dos serviços, né? Então, como o mercado mudou e como é importante esse movimento da XP que fura essas bolhas educacionais, inclusive, como você falou, e mostra que não é só sobre isso, né? Sim, e aí a gente entra numa seara agora que é imprescindível que todo mundo tenha um planejamento para lidar com a reforma tributária, a reforma da renda, e dentro da segmentação private que já está até fluindo para o que a gente chama ali de alta renda, né, o cliente unique. A gente tem uma equipe de advogados tributaristas que muitas vezes vão desempenhar um papel fundamental para guiar até os contadores e os advogados dos próprios clientes na tomada de decisão. Uma forma consultiva que você usa muitas áreas da XP, né, Marcelo? Exatamente. Então, assim, acaba que vai ser um tipo de cliente que requer diversos tipos de conversas, e eu acho que o processo, como o Thiago falou, ele é fundamental, porque no final do dia, o objetivo principal é fazer uma diversificação assertiva para os objetivos de vida na carteira de investimentos dos clientes, dar a ele o máximo de eficiência tributária, parâmetros de governança, de organização patrimonial, e a gente precisa ter uma esteira para conseguir entregar isso de uma forma organizada e concisa. Então, esse atendimento 360 hoje realmente é algo que a gente faz no dia a dia e entra num nível de relacionamento muito próximo, que acaba ficando próximo de assuntos da PJ, da empresa, de outras empresas da família, e quando você vai ver, você é a pessoa do mercado financeiro que conecta todas as soluções do grupo familiar, do grupo empresarial, né? Então, eu acho que requer uma curva de aprendizado um pouco mais longa, que precisa de colocar uma energia ali como um profissional para você dominar e saber guiar e ser o maestro de tudo isso, mas é algo que a gente vê que já acontece e é o futuro. O cliente do mercado financeiro ele vai ter acesso a diversas ferramentas que antes ficavam só para clientes de 50 milhões, 100 milhões, né? Hoje em dia não, a Gestão consegue trazer isso no nível celular para praticamente todo mundo, e está se tornando cada vez mais frequente. Preparar a jornada, entender as etapas, né? Que essa jornada é uma jornada contínua. Porque, como o Thiago colocou muito bem, esse relacionamento de tempos em tempos, como nós fazemos o perfil do investidor de tempos em tempos para atualizar o que mudou na nossa vida, o assessor também, que até convidando vocês a se aprofundar um pouco nessa campanha agora da XP, pergunte, entenda, escolha, né? Justamente essa provocação, onde nós precisamos realmente, como assessor, conseguir fazer perguntas que provoquem os clientes a responder as verdades necessárias para poder a gente conseguir executar o melhor trabalho possível. Porque sem essas respostas, uma carteira de investimentos vai ser só uma carteira de investimentos, e a gente pode estar pecando numa governança familiar, em saber que o mais importante para o cliente, como eu disse antes, nem sempre naquele momento é a rentabilidade, mas a estrutura correta do dinheiro está no arrojo patrimonial, na pessoa física, na empresa. Existe alguma chance da empresa dele ser vendida, algum evento
de liquidez, algum investidor que vai chegar. Então, tudo isso nós vamos conseguir essas respostas não só no único encontro com o cliente, mas como o Thiago bem falou e trazendo aqui para ele, nesse relacionamento contínuo, onde o cliente vai se abrindo no sentido de entender que o assessor ele está ali para provocar várias pautas na vida dele que ele precisa dessa atualização, né, Thiago? Traz aqui para a gente também, você entrou recentemente numa área que é importantíssima, que é a área de aquisições. Ao fazer o planejamento financeiro dos clientes, principalmente lá no Ceará, nós detectamos dentro do patrimônio dos clientes um alto valor dentro do patrimônio dos clientes de imóveis. E muitas vezes fica aquela entre aspas, briga, né? É melhor ter dinheiro, é melhor ter um imóvel. E nós identificamos que é importante cuidar do patrimônio como um todo e desenvolvemos aqui através de você, aqui com a nossa querida Edilza também, que está aqui nos assistindo, a nossa área de aquisições, né? De entender o patrimônio imobilizado do cliente e conseguir integrar tudo isso numa visão única. Fala para a gente como é que está sendo esse processo e o quanto de resultado a gente já conseguiu levar para os nossos clientes, levando essa pauta também de olhar os imóveis dele, se está em equilíbrio com carteira de liquidez. A ideia da área era justamente a gente analisar como que o patrimônio dele está organizado hoje, né? Que às vezes o cliente ele tem, percentualmente falando, um patrimônio reduzido em investimentos, mas ele tem um patrimônio relevante e imobilizado, né? E a gente identificou isso na base do escritório, montamos a área, identificar o quanto que esse patrimônio imobilizado está agregando aos objetivos do planejamento financeiro, né? E como que a gente pode otimizar isso, seja planejando a aquisição de novos bens, ou seja, identificando se algum bem faz sentido vender, porque o cliente tem o objetivo de se aposentar em 5 anos, mas com os investimentos financeiros que ele tem hoje, os aportes que ele faz regularmente, ele não chega no objetivo dele. Então, se ele tem 90% do patrimônio imobilizado e ele não chega, será que vale a pena vender um dos imóveis, né? Ou então, algum imóvel ele está recebendo, tá com um inquilino, quanto que ele está recebendo, né? Qual o percentual? Se a gente comparar com o CDI ou com outras aplicações, né, no mercado, ele não vai ter uma rentabilidade melhor, não vai ter uma diminuidor de cabeça, né, né? E também analisar nessa compra de bens como que isso pode ser feito. Hoje, a XP, na plataforma, a gente consegue, seja via financiamento, né, cotar em todos os bancos, via direta para a tecnologia, seja via consórcios, XP Consórcios, onde a gente consegue analisar de acordo com o nível de, vamos dizer, ansiedade do cliente em comprar esse imóvel, né? Vai caber um consórcio, né? Porque o consórcio ele vai ter em relação a custo, né? Como se é um custo baratíssimo, né? Onde que você vai encontrar um custo para aquisição de bens menor que 6% ao ano? Não existe, e de né? forma que você vai conseguindo equilibrar ali o patrimônio, que às vezes é como se o cliente ficasse com aquela questão, então eu tenho que comprar aqui um imóvel, eu vou começar minha carteira de investimentos, tudo de novo, mas as duas situações são importantes, né? Eu preciso ter um imóvel, eu também quero ter uma noção que eu estou conquistando mês a mês essa independência financeira através dos juros da carteira. Né? E aí vai ficar no caso, né? Vai ter cliente que vai ter pressa para comprar um imóvel, aí o consórcio não vai fazer muito sentido, né? Mas para quem tem um médio ou longo prazo e consegue se estruturar e planejar para essa aquisição, faz super sentido pelo custo envolvido, que é muito inferior ao financiamento, né? No escritório a gente tem uma especialista onde a gente consegue fazer esse acompanhamento, né? Pouco a gente sabe, mas existem estratégias para você ser declarado sócio e a gente fazendo isso bem planejado, a gente consegue fazer. E também, né, aquela coisa, não significa que ter imóvel é ruim, que nada disso. A questão é identificar se o patrimônio hoje imobilizado ele atinge os objetivos do cliente, né? E entra também o ponto que você falou de
eu tenho todo o dinheiro para comprar um imóvel hoje. Ótimo, mas esse dinheiro hoje está rendendo 14% ao ano, 15% ao ano, e o seu objetivo de independência financeira, no momento que você tira do bolso para comprar um imóvel, você vai começar do zero, né? Será que faz sentido você começar tudo do novo, tudo do zero? Né? Começar os aportes, né? Se você tem tempo para se planejar, é uma ferramenta super, né, válida. E a ideia que a gente iniciou já vai fazer uns 2 anos é de identificar cliente a cliente como que a gente pode ajudar ele a ganhar mais dinheiro nos investimentos, porque ele, no momento que ele entende a ferramenta, a solução, ele não vai se descapitalizar. Então, se ele tinha 1 milhão, esse 1 milhão hoje está rendendo 140 reais no ano. Se ele tira do bolso, no próximo ano não vai render mais 140. Então, hoje a gente consegue fazer com que o cliente não resgate esse dinheiro, ele vai continuar ganhando mais dinheiro no ano seguinte e vai começar a construir o patrimônio imobiliário dele via consórcio, né? Porque ele vai estar pagando uma parcela e de pouquinho em pouquinho ele vai aumentando esse percentual da carteira imobiliária. De conta você é bom, né? A engenharia já ajuda, né? De conta a gente consegue. Então, racionalizar tudo isso é muito importante e a gente fazia meio que na mão, tá, gente? A questão do planejamento financeiro. Então, hoje, para quem não usa, incentivo bastante usar o Financial Planning, porque ele traz um visual que fica muito claro, né? Onde, quando a gente põe lá realmente os dados corretos e o cliente visualiza o patrimônio dele, como ele atinge ali os objetivos, a trilha está pronta. E aí, executar os aportes e você vê esse crescimento. E aí, pegando essa parte, né, do gancho, quando a gente vê esse planejamento financeiro da parte imobilizada, que tende a ser comprado, a gente também vê muito que, se nós analisarmos os maiores resgates que geralmente são feitos pelos clientes, muitas vezes é para realizar aquisições de imóveis. Então, como é que a gente se antecipa a isso, já que vai acontecer? Muitas vezes o cliente fala, não estou pretendendo comprar nenhum imóvel, mas acontece que a vida muda e esse equipamento precisa ser atualizado, precisa ser dado um upgrade, precisa ir para um outro imóvel, e aí nós identificamos que essa conversa não pode ficar fora da pauta. Né? A gente não pode sentar com o cliente, pessoal, para conversar só sobre rentabilidade. O assessor de agora, acho que vai ser pauta de muitas palestras aqui, a gente não pode se permitir conversar com o cliente só quanto rendeu a carteira dele no mês. O nosso trabalho é muito mais amplo. E o cliente precisa disso, ele tem que tocar a vida dele, ele tem que tocar a empresa dele, ele tem que tocar a profissão dele, o médico tem que estar lá no centro cirúrgico, tem que estar atendendo o paciente dele, ouvindo atentamente. E nós precisamos ter esse olhar de que o cliente precisa realmente desse nosso olhar genuíno 360, que é o que o Marcel falou, e aí vindo para ele, vocês imaginam que o cliente que está educado dentro de um método de atendimento de muito tempo, né, ele vai atingir ali patamares de financeiros elevados, e aí como é que a governança, Marcel, assim, para o cliente que não é private ainda, até para a gente estar aqui em momento já próximo dos nossos fechamentos, para o cliente que não é private ainda, mas que a gente entende que quando é um cliente que faz aporte, que atende todos os pré-requisitos, que ele vai crescer profissionalmente e que a gente visualiza que daqui a 20 anos ele vai ter ali por disciplina um patrimônio elevado, como é que a gente pode começar a organizar essa governança dele hoje, como é que a gente provoca que ele se preocupe hoje com o que ele vai ter daqui a 20 anos? Eu acho que primeiramente, nem todo mundo precisa ter um montante de liquidez tão grande. Às vezes, quem vai responder essa pergunta é o planejamento financeiro. Tá? A gente conhece muita gente que se deu bem ali com jogo imobiliário, muitas vezes tem boa parte do capital nas próprias empresas, mas eu acho que o nosso papel para conseguir esse padrão de vida e de uma forma que você controla o risco, um risco que não está atrelado à sua atividade empresarial ou ao setor imobiliário, o cálculo é esse, vamos fazer isso. Né? E eu acho que a partir do planejamento financeiro a gente entende qual o montante de liquidez
e a carteira de investimentos que esse cliente precisa e faz esse método para chegar nesse objetivo final. A governança, eu acho que ela surge a partir do momento em que você sabe onde você quer chegar, né? E aí a gente entra numa seara, quais são as regras do jogo para que isso flua da melhor forma possível, né? Seja no aspecto de organização dos meus objetivos e dos objetivos da família até chegar a esse ponto, e nos outros mais convencionais como eficiência tributária, sucessão e muitas vezes entrando ali até no aspecto da empresa e dando alguns parâmetros, né, que são úteis ali para aquele mercado, principalmente até quando se fala de tomada de crédito e de recursos de terceiros, né? Mas eu acredito que o primeiro passo é identificar o quanto você precisa de liquidez, qual o tamanho da sua carteira de investimentos, e a partir disso a gente entende as regras de governança que aquele grupo familiar vai precisar para deixar esse planejamento fluido e efetivo, né? Eficiente de forma geral. Para se imaginar mesmo nesse futuro, né? E aí, pegando aqui para a Amanda, que ela já tem alguns casos, né, na carteira dela, né, de clientes que já entraram, né, na sucessão mesmo, na segunda geração, passando a empresa, que tiveram algumas situações a resolver, digamos assim, que aí eu queria que você deixasse, pelo que você já viveu, quais foram os erros que eles cometeram, que não tinha, às vezes, as alternativas que tem hoje. Então, com esse educacional que o Marcel falou forte, o que é que teria resolvido, né, um problema de sucessão, de falta de liquidez, numa situação de passar uma empresa para uma segunda geração que não quer estar na empresa ou que não tem o mesmo tato do fundador, digamos assim, de continuar com o negócio, que às vezes fica mais pela obrigação mesmo. O que é que você acha que seria um ponto? Existe hoje que não existia há 20 anos atrás, que hoje o meu cliente poderia estar numa situação muito melhor se ele tivesse feito? Mais uma vez eu vou voltar para a questão do relacionamento, né? Vou começar, inclusive, por esse ponto do que não tinha 20 anos e agora tem. Quando eu comecei no banco, obviamente, o tempo de relacionamento com o cliente era mais escasso. Então, eu, enquanto profissional, não tinha, né, tempo para isso, para fomentar esse nível de discussão. Por que é que os seus filhos não estão participando dessa reunião de objetivos da família, de planos futuros para a empresa? E hoje, como assessor, eu consigo fomentar isso, né? De perguntar realmente, cadê a conta dos seus filhos? Eles estão participando do processo? Então, onde eu acho que a virada de chave para essa sucessão bem feita é quando eu percebo que os filhos estão no negócio desde sempre. E eles participam não só do negócio trabalhando, mas eles participam também das reuniões mesmo. Eu tenho vários casos que eu atendo a conta dos filhos desde menores de idade, você sabe disso, então eu sempre fomento isso. Pergunto, seu filho, conta da criança mesmo, né? Acabou de nascer, já vai investir, abrir uma carteira para o filho, começar, né, já investir um pouquinho, comprar ação, fazer uma previdência, enfim, né, independente do produto, mas trazer esse filho também para o centro. Então, hoje eu fico, inclusive, muito orgulhosa quando eu chego nas reuniões, quando os clientes me convidam para as reuniões com os contadores, com os advogados, com os filhos à sala e puxando um pouquinho, inclusive, para o que você falou de governança. Isso é governança. Os sucessores estarem no centro das discussões junto com os patriarcas e nós, enquanto assessores, também poder participar desse centro de governança do cliente. De não ser aquele assessor que está ali falando se rendeu o CDI, quanto é que está a inflação, se a bolsa caiu, se a bolsa subiu, até porque essa não é uma conversa que agrega mais, né? Principalmente depois da IA, que todo mundo tem à mão qualquer informação muito rápida. Hoje o investidor ele não precisa mais de um relatório somente para saber como foi o resultado daquela empresa. Ele pesquisa muito rápido numa IA. Mas uma governança, isso sim, você precisa viver realmente no centro de convivência do cliente, né, com a família dele, participando dos projetos e trazendo os filhos para a discussão. Eu percebo que isso sim
Não é que não tivesse há 20 anos, né? Mas isso sim, hoje nós, enquanto assessores da atualidade, a gente pode participar. E antes a gente não participava. E faz parte do desenvolvimento do mercado, onde precisou ter esse furo de bolha de produto há alguns anos atrás, como a XP protagonizou muito bem tudo isso e abriu o mercado. E agora a nossa missão é essa, né, de ser protagonista, né, como você falou, e tema aqui nosso de agora, onde o assessor tem essa missão, né, e nós precisamos, como assessores, ter essa postura diante dos clientes, com os clientes. Então, vou trazer aqui para cada um fazer a sua mensagem final. Tiago, trazer para vocês como é que um assessor pode, Tiago, temos, acho que muitos assessores aqui, qual a dica que você daria agora pensando em um assessor, tá? Para que esse assessor busque estar dentro dessa elite. Qual é a dica que você dá, assim, rapidamente, para o assessor que está aqui nos ouvindo? Qual é a dica para ser top 100? Bom, acho que primeiro eu acho que eu consegui atingir o que eu atingi muito porque eu tinha um objetivo muito claro, né, que era de montar uma carteira relevante. E outra coisa também que eu tive lá atrás foi de realmente ter esse relacionamento com o cliente de longo prazo, né? Uma reclamação que eu escuto sempre dos novos clientes, o gerente do banco muda muito e tal. Então, estava muito focado nisso, né? Sempre olho muito realmente no longo prazo. E colocar um objetivo e ir atrás, né? Porque não é fácil, né? A verdade é que não é fácil. Você encontra muitas... São muitos não, principalmente no começo, né? Eu me lembro que vocês trancavam na salinha para ligar, eu ficava ali do lado, de muitas ligações frias no começo, até chegar realmente no relacionamento, né? A gente lida com a parte mais sensível do humano, né? Que é o bolso, e não é todo mundo que se abre para isso. Então, na maioria das vezes você precisa de uma indicação, de um conhecido, e no início você não tem isso, na maioria das vezes. Eu não tinha, porque eu não tinha vindo do banco, né? Então teve que ser na marra mesmo, quando eu estava no Ceará. E eu tinha um foco e eu sempre fui atrás dele, né? Nesse último ciclo eu tinha um foco que era maior, né? Já tinha o top 100 e foi no páreo, mas a dica que eu dou é se interessar não só pelos investimentos, mas também em ajudar pessoas, né? E eu acho que a profissão só é sustentável se você focar nisso. É difícil, né? O mercado é muito dinâmico, as coisas mudam, né? Passou 6 anos que eu entrei no escritório e muita coisa mudou, né? Antes não tinha financiamento, não tinha cartão, não tinha consórcio, era realmente mais foco em investimentos e longo prazo. A gente tem que ser muito adaptável, muito porque senão você fica atrás, né? Como eu já conheci alguns gerentes, enfim. Mas a dica eu acho que é essa, de colocar um objetivo, querer realmente gostar de ajudar pessoas, e colocou o objetivo, tem que ir atrás dele, porque se não for, não vai alcançar, não. Maravilha. E você, Marcel, qual a dica que você deixa aqui para a nossa audiência, para ser top 100? O que é que precisa? Qual é a dica, assim, crucial, que não pode passar? É impossível não mencionar o ponto do aprendizado, né? Tem aquela frase que as melhores empresas do mundo são aquelas que resolvem vários problemas ou resolvem da melhor forma um determinado problema, né? E a cada ano que passa, a gente tem cada vez mais soluções para tudo que você imaginar dentro do mercado financeiro. Hoje em dia, uma das minhas principais dificuldades é consolidar o tanto de coisa que eu consigo fazer para, às vezes, um cliente aí eu tenho que seguir uma regra de prioridade ali, porque não vai dar tempo de falar sobre isso em uma reunião. Isso é um aspecto muito positivo da nossa profissão e da evolução do mercado, mas, ao mesmo tempo, traz
não vou dizer contra, mas traz essa necessidade de, como profissional, colocar muita energia e se dedicar para manter essa curva de aprendizado firme e crescente, porque não vai parar por aqui, né? Então, eu acho que isso é fundamental, mas é uma profissão que ela requer que você goste de pessoas também, né? O relacionamento é o core dela, né? Então, assim, para querer resolver um problema, você também quer o bem de alguém, seja da empresa ou da pessoa física. Então, eu acho que ela se torna mais perene e você acaba se destacando mais quanto mais você quer isso. Então, acho que vontade e controlar ali a sua curva de aprendizado acho que seria o principal. Muito bom, né? Aprendizado e gostar de resolver problema. Muito bom. E você, Amanda, qual é a dica que você dá para um assessor ser top 100? Ai, Lu, você sabe Assessora ser top 100. Assessora top 100. Você sabe que o meu foco sempre foi na entrega do melhor trabalho, o melhor possível para o cliente. Então, eu falo muito isso, que o genuíno não tem ensaio, que o trabalho sempre entrega, sempre. Temos passado aí cenários mais desafiadores, né? Mas o trabalho genuíno, ele sempre entrega. Então, o que eu queria deixar assim como dica é que foquem no cliente de vocês, entreguem sempre o melhor, usem as ferramentas, eu tenho bastante dificuldade, mas eu persevero. Usem as ferramentas como alavancas, né, de crescimento, que assim, o trabalho vai entregar. Então, talvez, né, você tem que focar um pouco nos indicadores para ser ali o top 1, o top 2, o top 3, mas não tem como você focar no cliente, focar na melhor entrega, usar as alavancas certas, você vai ficar entre os melhores, porque eu passei por a XP, a Start é a minha terceira instituição, hoje como sócia, mas eu passei por 2 grandes bancos. E nesses 2 grandes bancos, eu também conquistei coisas deles, né? Então, num dado momento, em um banco que eu trabalhei, eu fui top 1 do Brasil e fui receber um prêmio internacional. Então, a gente não consegue fazendo isso olhando para produto, olhando só para você só constrói coisas se você tiver os objetivos corretos. Então, o que eu queria deixar aqui é foque no cliente, entregue o seu melhor, use as ferramentas, que é impossível dar errado. A gente fala muito isso. Não tem como não dar certo, né? Não tem como não dar certo. O genuíno, ele dá certo sempre. Então, é focar no relacionamento no cliente que vai chegar. E acreditar que a parceria, é uma parceria. A gente Construção, a palavra é construção. Ninguém faz nada só. Nem como empresa, nem sem cliente, é construção. Até porque o cliente vai precisar sempre lidar com o assunto de dinheiro. Então, assim, se ele acha difícil, se ele não quer fazer reunião, é algo que ele está fugindo de algo que vai cair no colo sempre em alguma situação para resolver. Então, é um problema que está se adiando. Então, a gente insistir nesse processo educacional das reuniões, que cada um é um aprendizado contínuo, é um aprender sobre, que é importante para o outro levar também de forma educativa. Lógico que é nosso papel também traduzir isso de uma forma mais fácil, né, para tantas pessoas que não têm essa... se a gente for falar com um advogado, vai ser uma linguagem, com um médico vai ser uma linguagem. Então, a gente respeitar essa questão de se fazer entender, a gente conquista essa confiança. Então, esse papel que o Marcelo falou, de a gente internalizar, ser professores dos nossos clientes, também é muito importante, porque é um processo educacional contínuo e de aprendizado, relacionamento, que nós falamos aqui. Então, nós falamos de relacionamento, falamos de governança, falamos de trilha de carreira, falamos sobre como a agenda bem elaborada, com uma esteira, com ferramentas de uso de CRM, com planejamento financeiro. Então, o método é isso, a gente conseguir consolidar tudo isso no nosso dia a dia e ter uma equipe que, como a gente acredita muito na Start, ampara essa vida do assessor nas áreas com os especialistas.
Então, os especialistas de todas as áreas de produtos, estar ali como parceiro nas reuniões e acompanhando, também dá toda essa leveza para o assessor conseguir mergulhar, literalmente, nesse relacionamento e nessa conquista da confiança do cliente. Então, é isso que a gente tem. Queria deixar aqui uma palavra final para cada um, rápido, para a gente poder fazer esse encerramento e seguirmos aí com tanto aprendizado, seguindo aqui já a dica do Marcel, para a gente ter aí nesses dias. Obrigado de novo, né, Alice? Acho que não conheço o perfil da plateia aqui, mas para quem é assessor, realmente vai aprendendo e se adequando ao mercado, né? E para quem é cliente, quanto mais a gente, assessor, conhece do seu planejamento, melhor e mais fácil para a gente, né? Até mais fácil para a conversa se desenvolver. E deixo o convite para quem quiser conhecer nosso stand, né? Nosso stand está ali logo atrás do stand da Solis. Estaremos lá com um presente, um brinde. Muito obrigada, Marcel. Foi um prazer falar com vocês desse lado. E eu vou deixar uma reflexão. Eu acho que tanto para os profissionais quanto para clientes ou pessoas que estão aí no seu primeiro relacionamento com o mercado financeiro, entendam o impacto que o mercado financeiro pode trazer na vida de vocês. Entendam. Se você não entende ainda, vá atrás de entender. Tá? Eu acho que essa é a nossa missão e eu acho que isso ajuda a colocar em prática tudo isso que foi falado aqui hoje. Lu, eu não queria deixar palavras finais, eu queria devolver a pergunta, né? Que você conduziu a gente tão bem, fez tantas perguntas, e aí eu queria devolver, né? Eu completando quase 20 anos e você fazendo 20 anos em fevereiro do ano que vem, né? Então, assim, eu queria te perguntar qual é o segredo para estar no mercado há tanto tempo, para se manter muito motivada, porque você é aquela pessoa que chega todo dia no escritório com o mesmo nível de motivação. Então, eu queria fazer as suas palavras finais. Você deixar essas palavras finais. Bom, eu acho que pega tudo aqui um pouquinho do que nós falamos ontem, mas assim, o Thiago falou algo muito importante, que é ajudar as pessoas, né? Mas a gente só consegue estar inteira quando nós temos um pilar. Todo mundo que faz essa transição aqui, a gente teve um pilar, né, que se chama família, que se chama casa. Então, me lembro muito também quando eu saí do banco, que fazendo 20 anos de mercado agora em fevereiro e 10 anos de start, por coincidência, também no próximo ano também faço 20 anos de relacionamento com meu marido, e quando eu vim para sair do banco, eu perguntei para ele, eu quero muito empreender, eu quero muito mudar, eu quero muito estar próximo dos meus clientes, e aí a gente teve uma conversa que eu nunca me esqueço, ele vai que eu seguro as pontas, né? Então, assim, há 10 anos na Start, teria sido impossível sem esse meu pilar, né? Família, né? Meu marido que segurou todas as pontas, porque como o Thiago falou, o começo não é fácil e a gente precisa desse suporte, né? Não só financeiro para começar, mas de apoio, né? Principalmente nós mulheres, filhos, né? Tudo isso. E entrar dentro de um ambiente onde também se trabalha em colaboração, que desde o começo da Start, dia zero, a nossa missão sempre foi ter um ambiente colaborativo. Então, aquele ambiente, lógico que a gente gosta de fazer competições saudáveis, mas esse ambiente onde a gente se ajuda e se coloca, a gente leva o sarrafo para cima, né? Então, vamos todo mundo junto. Eu acho que esse ambiente que a gente consegue ter na Start, de especialistas, de trabalhar todo mundo comungando com o resultado do outro e realmente se felicitando do sucesso uns dos outros, é algo que me motiva todos os dias a acordar, ir para o escritório e ver o sucesso de vocês. Para mim hoje assim, você tem que explicar a alegria, né? Porque a gente conseguir dizer assim que o cliente quer ser cliente da Start, porque
é um método que todos nós conseguimos levar para frente e transformar a vida das pessoas. Então isso me motiva pra caramba, que é como vocês falaram, a gente toca em sonhos, né? Nós tocamos no recurso dos clientes, que é onde eles trabalham para ganhar do fruto do trabalho dele, que é o que nós fazemos de mais abençoado é o nosso trabalho, né? O nosso dom. Então eu ganho o meu dinheiro, eu preciso respeitar muito esse dinheiro. Então, a gente precisa respeitar muito o que o cliente traz para a gente, porque é uma vida de trabalho. Então, quando a gente trabalha todo dia com esse respeito, é muito motivador. Então, eu realmente vejo que nós só estamos no começo e isso realmente me motiva. Estar só no começo, porque tem muitos sonhos ainda para a gente ajudar a realizar. Amém. Então, é isso. Então, muito obrigada a todos que estão nos ouvindo. Nós conseguimos cumprir aí o tempo. Espero, como o Thiago falou, vocês para tomarem um café no nosso estande. Tem castanha do Ceará lá também, certo? Apareçam no nosso estande, vamos, né, fazer algumas trocas e aproveitem bem a feira. E muito obrigada aí pela audiência de todos. Obrigado, pessoal. Obrigada.